Fala galera que sempre nos acompanha pelo Periscope, beleza? Novo de loja, primeiro luxo? Pois é, acabei de fazer uma transmissão do projeto Contagem Regressiva para a galera que está na reta final de preparação para a prova da primeira fase do 19º Exame Unificado. E agora eu vou retomar nessa segunda transmissão do dia, eu vou retomar aqui os comentários sobre a Lei 13.260, que é a Lei de Terrorismo. Para quem perdeu o começo dessa série, na semana passada eu comecei a comentar a Lei de Terrorismo, disse que eu ia destrinchar essa lei, como ela tem muitos pontos de análise, não daria para fazer numa única transmissão, ficaria muito chato. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí várias transmissões, eu acho que eu vou acabar fazendo umas 8 transmissões. Fiz a primeira semana passada, paramos, porque por óbvio, vai o recesso, tal, veio o período da Semana Santa, mas vamos retomar a partir de hoje. E na primeira transmissão, nós explicamos aqui o conceito de terrorismo constante ao teor do artigo 2º. Eu expliquei que o artigo 2º fala em xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, dando uma visão histórica do crime de terrorismo. O que nós fizemos, na verdade, foi um grande preâmbulo histórico acerca do crime de terrorismo, mostrando como é que o terrorismo ia ser baseado em religião. Aí citamos o ISIS, o terrorismo podia ser baseado em xenofobia, como o terrorismo ia ser baseado em discriminação. A gente fez um grande preâmbulo histórico. Agora nós vamos começar a analisar a partir do artigo 2º, parágrafo 1º, que tipifica especificamente o que são atos de terrorismo. Embora, como eu tenha dito a vocês na transmissão passada, o conceito de terrorismo na lei ficou um negócio muito vago, um negócio muito amplo, que não vai resolver na prática a bronca do magistrado. O juiz é que tem que reconhecer casuisticamente se a situação se enquadra no terrorismo. Mas bora lá, vamos dar continuidade. O artigo 2º, parágrafo 1º da terrorismo, eu vou ler porque eu não sei decorado, diz: atos de terrorismo, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Bom, pessoal, aqui nós temos uma reprodução, na verdade, por parte da Lei 3.260, do que a maioria das legislações estrangeiras já usam para definir terrorismo. A França tem uma legislação anti-terror, os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, e o Brasil acabou copiando, nesse ponto específico, acabou copiando o conceito, ou um dos conceitos do que é ato terrorista. Efetivamente, se o indivíduo está usando ou está ameaçando usar. Exemplo, explosivos. O cara está ameaçando explodir, sei lá, uma bomba no meio de uma praça, ou durante uma solenidade pública, durante uma festividade. Isso caracteriza ato de terrorismo. O indivíduo está usando ou ameaçando usar gases tóxicos. Existe na história o exemplo do gás sarin, que foi espalhado no metrô de Tóquio, na próxima estação de Shibuya, em Tóquio, e aquele ato de se espalhar o gás sarin foi caracterizado pelo governo japonês como ato de terrorismo. Aqui no Brasil, a partir de agora, isso também seria considerado um ato de terrorismo. Se porventura um indivíduo está usando, ameaçando usar, está transportando, está guardando, está portando agentes químicos que possam produzir destruição em massa, o agente químico aqui, ou também o agente biológico. Nós sabemos que hoje existem componentes biológicos que, quando espalhados em uma determinada área, têm um poder de contaminação gigantesco num curto espaço de tempo. Graças a Deus, nós ainda não tivemos nenhum ataque biológico a título de terrorismo no mundo em larga escala. Espero que nunca tenha. Normalmente são explosivos, gases químicos, mas que existe a possibilidade de um ataque terrorista via agente biológico, isso é plenamente possível. Caso aconteça no território nacional, isso é considerado como ato de terrorismo nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, ou qualquer outro meio que possa causar destruição em massa. O artefato nuclear, a utilização de artefatos nucleares mistos que usam explosivos e resíduos nucleares, se isso for usado, ameaçado de usar, e aí um detalhe,
você incorreria no ato de terrorismo nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, não só pela utilização do explosivo, do agente químico, do agente biológico, do agente nuclear, mas pela simples ameaça. O indivíduo, por exemplo, ameaça, bota na internet que vai detonar uma arma nuclear numa estação de metrô, ou explosivo numa estação de metrô. Claro, se for razoável presumir que esse cara está falando a verdade, se for razoável se entender aquilo como uma efetiva ameaça, o ato de terrorismo estaria caracterizado. Porque a lei não considera como terrorismo mas o emprego do artefato. A lei considera como terrorismo a simples ameaça do emprego do artefato. Se você tiver com a letra da lei na mão, você vai ver que a lei diz assim, a usar ou ameaçar usar. O transporte do artefato caracteriza crime de terrorismo. O porte do artefato, a guarda do artefato. Imagine só que um indivíduo seja encontrado em via pública trazendo uma quantidade considerável de explosivo numa mochila. Ele não usou, ele não ameaçou usar, mas o fato de estar trazendo consigo aquele explosivo que pode produzir dano em larga escala, já pode ser enquadrado como ato de terrorismo. Imagine só que o indivíduo está dirigindo o seu veículo e no interior do veículo ele traz quantidade considerável de agente químico. Ainda que ele nem tenha usado, nem tenha ameaçado usar, agente químico por óbvio, agente químico que possa ser empregado a atos de terrorismo. Ainda que ele não use, nem ameace usar, se ele está transportando, ele incorre em crime. Mas eu acho que talvez a parte mais celeumática desse artigo 2º, inciso 1, seja essa história do assar usar. Por quê? A lei não especifica. Mas se usando até da lógica englobante do direito penal, tão definida por Zaffaroni, se usando o bom senso que o direito penal tem, eu entendo que há de ser feito um juízo de ponderação acerca dessa ameaça de usar. Ameaça de usar artefatos que possam produzir destruição em massa, principalmente em época de internet e de rede social, bicho. Internet e rede social, o caba fala o que bem entende, o que vem à cabeça e você não pode tomar tudo como verdade. Então vamos imaginar que alguém venha na timeline dele do Facebook e diga assim, escreva lá, amanhã detonarei uma bomba nuclear na estação de metrô, no ponto de ônibus tal. Será que essa simples ameaça seria passível de caracterizar o ato de terrorismo? Bom, eu entendo que seria necessário uma observação casuística. Por que eu entendo que seria necessária uma observação casuística? Você vai lá na timeline do cara, acessa o perfil do cara do Facebook. O cara é um cidadão comum, que não tem nenhuma condição aparente de ter acesso nem a um revólver calibre 22. Arma 22 é arma da tiro encunhado, que não faz mal a ninguém, livrando o coração e a caixa dos olhos. Ao que dirá artefato nuclear capaz de ser detonado. O caba-foto mais pesado que ele tem é comendo hambúrguer McDonald's. Você não tem como levar isso muito a sério. Seria um destempero, no meu entendimento, já permite ver a quem possui entendimento de sentido diverso, seria um destempero do direito penal considerar isso um ato de terrorismo. Isso é uma balela. Isso é uma ação que você não consegue enxergar um risco concreto e real. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem indivíduo comprovadamente com ligações com o grupo terrorista Alfa, Bravo, Gama, o que quer que seja, está no território brasileiro, que postou diversas fotos no Brasil, e aí ele faz uma ameaça de explodir artefatos de TNT, por exemplo, ou de C4 numa estação de metrô. Aí é mais razoável você considerar isso como ato de terrorismo. A simples ameaça poder ser considerado como ato de terrorismo. Então essa história de ameaçar usar artefatos que produzam destruição em massa, eu particularmente entendo que deve ser feita uma observação casuística até para você aferir a veracidade da ameaça. Algumas situações notoriamente terão um tom jocoso. Algumas situações notoriamente terão um tom de brincadeira ou simplesmente de balela da parte de quem está falando, sobre pena de nós deixarmos aquela ideia do direito penal mínimo, ou da mínima aplicação do direito penal, e passarmos a ter um direito penal abrangente e draconiano, coisa que vocês sabem, eu particularmente discordo, ok?
O artigo 2º, parágrafo 1º, tem o inciso 2 e o inciso 3 vetado, e o inciso 4 fala do cyberterrorismo. Eu, inclusive, acho esse inciso 4, que define atos de terrorismo ligados ao cyberterrorismo, é um dos artigos, um dos dispositivos mais importantes da Lei 13.260. Mas essa história do cyberterrorismo, que é uma novidade no Brasil e em muitos países do mundo, não tem a dispositivo de cyberterrorismo. Essa história do cyberterrorismo que está aí no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4, eu vou deixar para comentar com vocês na terceira parte da análise da lei de terrorismo. Beleza? Deixa eu ver quem está aqui no pezinho da conversa. Chegou a hora de vocês mandar mensagem. Tem gente que reclama, PLGG, eu mando a mensagem, você não vê. Mas eu estou explicando, não adianta você mandar mensagem não. Eu não consigo explicar, pensar e ler a sua mensagem. Agora chegou a hora, deixa eu ver quem é que está aqui. Cadê a primeira parte? É porque fica só 24 horas no Periscope. Cadê? Nanuque, Crato, meu Crato, se alega do Crato sempre presente. O povo está na Rússia. Rússia, porque está assistindo longe. Aqui são o quê? 20h50, então você tá aí de manhãzinha, deve ser, são 11 horas a mais, 7h50 da manhã. Um abraço para você, patrão, bom dia. Vila Velha, Santa Catarina, Pádua, Varginha, a terra do ET. Nem o ET tá querendo vir pro Brasil, amigo, nos tempos atuais aí. Cadê? Guarulhos, São Paulo, manda um beijo pro Rio de Janeiro, um beijo pro Rio de Janeiro. Fortaleza, eu vou estar em Fortaleza no outro final de semana, esse não, no outro, ministrando um curso 100% presencial pra galera aí que quer se aprofundar em direito penal. A gente vai discutir inquérito policial, tanto para a galera que já está trabalhando na área, como principalmente para quem está estudando para concursos policiais. Procura nas redes sociais aí, que tem endereço lá de onde eu vou ministrar esse curso. É colado ao Shopping Guatemi. Galera de Fortaleza, para ficar ciente aí, o curso Iures é colado ao Shopping Guatemi. O estacionamento dele é dentro do Shopping Guatemi. Aí tem gente dando se online. Não online, meu patrão, é SES. Eu, quando vim para dar essas palestras, não tem transmissão online, beleza? Quem mais? A galera de Aracaju, você tem Snapchat, eu não estou dando conta nem das que eu tenho, quanto mais do Snap. Cai na prova do 19º? Não cai, só cai na sua prova que estava em vigor até o dia do edital. Cadê? Miracatu, São Paulo, Aracaju, vem Minas, PLGG, cai terrorismo domingo? Não cai, a lei de terrorismo cai na prova de domingo. Professor, o VAD da 7ª edição tem muita diferença da 6ª? Tem, cara. Tem mais de 1.300 remissões a mais, fora as modificações legislativas e jurisprudenciais. Graças a Deus, Porto da Folha é todo um dia mulher de seu Raimundo aqui no pezinho da conversa. Vem a inauguração do SESI Natal, vou dia 12, se Deus quiser, eu tenho Natal. Valeu, galera. Obrigado pela sempre fiel audiência. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.